Tiago, existe a possibilidade do governo fazer de novo o confisco da poupança? Sim. Assista o vídeo e entenda melhor. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Martello, da Martello Educação Financeira, e o tema do vídeo de hoje é falar de um possível confisco da poupança. Olha, se eu ganhasse R$1 para cada vez que alguém me pergunta isso, eu já estaria milionário. E aí é por conta disso que eu tô gravando esse vídeo. Mas antes de ir pro conteúdo, como de costume, peço para você, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, dê um like no vídeo, fazendo isso você nos ajuda e muito. Bom, então é o seguinte, ó. Hoje, o confisco da poupança, ele é totalmente legal, tá? Em 2001, foi feita uma emenda constitucional, tá? 32/2001, isso. É isso, né, Krezebeck? Que proíbe o governo se apropriar de bens, ativos, imobilizados da população. Mas por que então no começo do vídeo eu te dei aquele susto dizendo que pode acontecer? Então assim, ó, eu tinha um professor na faculdade, na FGV, que falava que aqui no Brasil a gente muda até passado, né? Ele dava exemplo assim, que às vezes tem alguém lá condenado já, totalmente julgado, bonitinho e tudo mais, o cara tá preso, aí meses depois alguém acorda e fala, ah, não é bem assim, acho que eu vou pegar uma lei lá de não sei da onde, com, não sei, um transitado em julgado de não sei do que, e vou absolver esse cara. Então, aqui a gente muda até passado. Então não é porque não tá na lei, não é porque hoje, então, é proibido, enfim, tem uma lei que protege, né, tem uma emenda constitucional que protege, que o governo não pode fazer, né? Por exemplo, tem muitas coisas que são contra-leis no dia a dia, as pessoas fazem, não é mesmo? Dirigir bêbado, por exemplo, não é uma contra-lei? Mas fazem. Então isso não impede de fazer, mas sabe que hoje terá consequência, porque na época do Collor não teve consequência direta, né? Tanto é que o confisco aconteceu nos 15 primeiros dias de governo dele e ele só foi impeachmentado quase 3 anos depois do governo. Então assim, não foi esse o motivo pelo qual o Collor foi impeachmentado, tudo bem? Mas hoje não, hoje é uma lei e o governo não pode fazer, tudo bem? Mas eu acredito que a probabilidade disso acontecer, ela é muito remota, muito remota. E não é pelo fato de estar na lei, ter uma linha lá escrito que o governo não pode fazer, e sim por outros motivos. Esses são os melhores argumentos para isso. Vamos a eles, ó. Primeiro, o próprio Collor, ele fez uma coisa muito boa, algumas coisinhas boas aí, frente a toda a coisa ruim que ele fez. Ele abriu o nosso mercado. O nosso mercado passou a ser um mercado aberto por conta do governo dele. E isso fez com que, então, a gente pegasse uma carona aí na globalização e hoje fazer com que, então, né, os países todos praticamente é um bloco só, digamos assim. Tudo se conversa, sabe? Uma informação, ela vai em milésimos de segundo via internet para qualquer lugar do mundo, tá certo? Então, assim, os acordos mundiais, blocos e tudo mais, faz com que tudo isso tenha um pouco mais de proteção e não uma coisa tão interna que mal a gente sabe o que está acontecendo dentro do país. A gente vê, inclusive, que alguns países que se mantêm, né, nesse regime ditatorial são cada vez mais esmagados pelas sanções econômicas. E eu tenho convicção de que o Brasil não quer ir na mesma linha. Bom, gente, finalizando, os dois principais motivos pelo qual eu acho que a probabilidade disso acontecer é muito pequena, eu vou me basear em números de março de 2020, tá? Os números de março de 2020 trazem pra gente o seguinte, ó. O governo brasileiro, ele deve, via título público federal, 4 bilhões de reais. Essa grana é grana que ele pegou emprestado de mim, de você, de todo mundo que comprou título público federal. Tudo bem? Legal. 5% dessa grana, em torno então de 200 milhões de reais, é de capital estrangeiro, predominantemente de americanos. Ou seja, isso a dólar de R$5 mais ou menos aí, arredondando também, dá em torno de 40 milhões de dólares. Você acha que o governo Trump, por exemplo, viria seus cidadãos serem penalizados por 40 milhões de dólares e ia ficar assim, super tranquilo, quieto, numa boa? Tá certo que o governo Bolsonaro e o governo Trump, eles se dão bem, mas a esse ponto, a esse custo, pouco provável. Agora, o principal motivo então pelo qual eu acho que é muito remoto de acontecer isso é que, se você se impressionou com 40 milhões de dólares, que dirá então 146 bilhões de dólares?
146 bilhões de dólares é o que estima-se que tem de grana da gringa, predominantemente então dos americanos, na Bolsa Brasileira. Como eu disse, números agora de março de 2020. Então, olha o volume de grana que tem para o governo, numa ação como essa, colocar tudo a perder. Colocar relacionamento internacional e por aí vai. É muita coisa. É muita meleca que viria logo após uma situação como essa. Então são esses os motivos, baseado em números aí da nossa economia, que eu acredito que a probabilidade disso acontecer é totalmente remota, tá certo? Bom, gente, espero que esse vídeo tenha te ajudado a ficar um pouquinho mais tranquilo aí quanto uma possível confisco da poupança, tá bom? Se você curtiu esse vídeo, por favor, dê um like, compartilhe ele com as pessoas que você acha que seria importante ter essa informação também, tá? Se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, até mais! Thiago, dá um susto na galera, né? Que proíbe o governo... 2001. Então, peraí. Uma pessoa Obrigado, viu? Não, do caralho. Esmagados pelas sanções econômicas. Já falei sobre tudo isso, beleza. Principal motivo por qual de gente do exterior, 730 milhões de reais não, é verdade. Mas em dólares, para eu falar em dólar. Isso tá em dólar, mas o cara pode ter feito, enfim, então, 40 milhões de reais, 40 milhões de dólares, 40 milhões de dólares. Se você se impressionou com 40 milhões de dólares, que dirá 1 ponto, não, 146.